O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 25 de setembro, mais um Pensando entrando na casa de vocês, sempre procurando trazer assuntos de interesse para a nossa população, para o nosso município. E, obviamente, nesses tempos de eleições, né, o assunto principal são as nossas eleições. E hoje nós faremos mais uma vez, como eu já venho fazendo há 13 programas, esse é o 14º, que eu faço após a retomada, né, daquele período que nós ficamos fora fazendo a reprise, que eu vou falar sobre as próximas eleições, as eleições de 15 de novembro. Vocês que acompanham rotineiramente Pensando nesses últimos tempos sabem que eu conversei aqui com 11 pré-candidatos. Desses 11, 9 passaram por convenção, estão na fase de registro. As convenções terminaram no último dia 16. Os registros vão até agora, o programa está indo ao ar hoje 25, vai até amanhã tem que fazer o registro. E a partir do domingo, dia 27, já começa a campanha eleitoral. Tá bom? Então, eu conversei com esses 11 pré-candidatos e nos 2 últimos programas eu conversei com apresentadores que, de uma forma ou de outra, lidaram com pré-candidatos ou candidatos. Conversei com o professor Hamilton Werneck, que entrevistou 14 pré-candidatos esse ano no programa dele, e conversei com o Zuri Maurer, que nas últimas 3 eleições fez programas com o candidato já, né, devidamente registrado. Hoje eu resolvi ir para o outro lado da telinha, ir para o lado de vocês. Então, estou trazendo hoje uma eleitora. Vamos saber o que essa eleitora pensa, até porque ela faz parte, é uma eleitora que certamente vocês se identificarão, a maior parte se identificará com ela, porque é uma eleitora típica de Nova Friburgo, né? Então vamos saber como é que ela pensa dessas eleições, como é que ela imagina que ela vai fazer as escolhas dela. Eu sei que ela não tem ligação com nenhum partido ou candidato. Eu sei que, como ela me disse, ela não fez as escolhas delas ainda. Então ela está na mesma situação de que a grande maioria está, segundo dados estatísticos aí de pesquisas anteriores. A grande maioria não sabe em quem votar, então ela está nessa situação. E nessa conversa com ela, eu tenho certeza que vai ajudar vocês que se encontram na mesma situação dela, tá certo? Quem está aqui comigo, o nome dela é Gilda Martins. Não, Gilda Maria Martins, estou eu fazendo confusão com o nome dela. Meu cordial boa noite, Gilda, obrigado por você ter vindo, topar fazer esse programa, porque é um programa que não é muito comum, né? Mas eu resolvi conversar com uma típica eleitora. Então, boa noite. Obrigado. Boa noite, Modesto. Uma honra participar do seu programa, né? A gente sabe que a maioria dos friburguenses assistem e, principalmente nessa época de eleição, precisamos, pelo menos, estar conhecendo um pouquinho, né, do que você apresentou para a gente. Gostaríamos de ter podido mais tempo de conhecer melhor, mas já deu para ter uma noção do que a gente aguarda por aí. Bem, ela também, é uma das razões que ela veio aqui também, porque ela é uma telespectadora, como ela diz, na cama com o Detinho, né, que as pessoas que me conhecem às vezes me chamam, né. Gilda, como eu estou dizendo, você é uma típica eleitora, como muitos estão nos assistindo. Então, se apresente e fale um pouquinho por que você pode ser considerada uma típica eleitora, como a maioria do povo brasileiro. Boa noite, Gilda. Uma cidadã comum, normal, né? Desempregada, casada, mãe de 2 filhos. E, assim, não sou friburguense, mas eu voto aqui, eu transferi meu voto para cá assim que cheguei. Estou há 12 anos aqui, não pretendo sair de Friburgo. Adotei Friburgo como minha de coração, como se eu tivesse realmente nascido aqui.
E o que eu venho sentindo nesses últimos tempos? As dificuldades que nós, pessoas comuns, temos de fazer as nossas escolhas. A gente está vendo o que está acontecendo no estado do Rio hoje, a falta de opção. Então, assim, o que eu penso? Que a gente hoje já tem um conhecimento melhor e maior do que alguns anos atrás. Hoje a gente tem um instrumento da internet que deixa a gente totalmente à vontade e procurando saber o que é necessário, né? E apesar de toda essa transformação na política e tudo, do tempo que agora é reduzido, esse estado que a gente se encontra de pandemia, então o que a gente está correndo atrás? De informação, né? E a gente está vendo que o eleitor de hoje não é mais aquele eleitor de antigamente, que vota em fulano porque é meu conhecido. Não, hoje a gente quer ver resultado, a gente quer cobrar. E para que a gente possa cobrar, a gente precisa votar. Essa coisa de você dizer, não, nenhum candidato presta, nada é bom, vou anular meu voto. Não, acho que a gente não tem que anular, acho que você tem que votar realmente. Por pior que você ache que seja a opção, você tem que ir lá e votar sim, porque amanhã você tem o direito de cobrar o que você votou. Não é vender seu voto, é você chegar lá e votar com consciência do que você está fazendo, para que você também possa, poxa, eu votei nele, por que ele não fez aquilo? Por que ele não ajudou ali? Sabe, eu acho que é a dúvida de todo mundo, da maioria, né? Eu acho que a gente torce, corre para que venha uma pessoa que realmente nos dê esse respaldo. Eu acredito que 4 anos talvez você não vá transformar a cidade num paraíso. Mas se você já der o primeiro passo, se você começar e mostrar que você realmente tem aquele interesse em fazer, nossa, o povo vai estar muitíssimo mais unido. Você está vendo o resultado e aquele prazer, poxa, eu votei, eu colaborei para a minha cidade melhorar. Eu acho que é isso que hoje em dia todo mundo quer, né? Uma das razões que eu convidei a Gilda também é que ela é uma pessoa bem engajada. Eu sei que ela é, porque é uma pessoa que tem o WhatsApp, né? Ela manda mensagens para mim. Ela gosta de se engajar em causas, né? Isso é legal também. Então você é uma pessoa participativa. E você está fazendo conclamando ao voto, que é uma forma de participação, né? Exato. Gilda, agora vamos lá. Você falou da importância do voto, né? Mas você me disse que você ainda não tem um candidato definido para vereador, nem um candidato definido para prefeito. Você vai fazer suas escolhas ainda ao longo da campanha, tá certo? Exato. Agora vamos começar a falar dessa campanha, né? Primeiro vamos falar do chamado programa da propaganda eleitoral no rádio da TV. Aqui é chamado, que o pessoal chama de horário gratuito na TV. De gratuito não tem nada, que aquilo sai dos nossos impostos. Você tem o hábito de assistir esse programa? Você assiste na hora que tá aqueles... Agora mudou, antigamente era mais tempo, agora são um tempo menor. Mas você tem o hábito de assistir aqueles programas de TV? Ou você é daquelas que na hora que aparece aquele horário, você troca de canal? Enfim, você considera válido esse tipo de propaganda ainda? Olha, eu acho que hoje em dia nem tanto, porque a quantidade de candidatos, eu não digo aqui na cidade, mas no geral, que você vê, são tantos, é muito rápido, um querendo aparecer mais do que o outro, mas que na realidade eles não dizem para você, olha, meu interesse, eu estou sendo candidato porque eu quero fazer isso. Não é. Uma coisa torna-se até engraçada. Você vê que hoje em dia vira meme essas propagandas políticas, tanto na TV como no rádio. Eu acho que deveria ser de uma forma que o candidato ele se apresentasse de uma maneira diferente, que a gente pudesse realmente conhecê-lo e não aquela coisa, o tempo não é viável, né? Se ele tivesse um tempo maior,
tomaria o dia inteiro e não seria o suficiente, porque são vários, candidato a vereador, candidato a prefeito, é muita coisa. E, assim, eu acho muito mais válido você fazer, ainda mais agora, nesses tempos de pandemia, você deveria optar por, não sei, não tenho, assim, a fórmula, mas seria uma maneira diferenciada. Não mais essa propaganda rápida de TV e rádio. Você falou uma coisa que a gente vai sentir pela primeira vez na nossa cidade. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. É o número recorde de candidatos. Você já disse que a propaganda do horário eleitoral é inócua e eu também considero. Eu nem assisto, porque não dá para você... ainda mais... Não dá, né? E ainda mais numa época que você tem 16 candidatos a prefeito e talvez entre 500 a 600 candidatos a vereadores, né? Primeiro, qual a opinião sobre esse recorde? Você acha que isso é bom para... Eu sei que, isso eu volto a falar, qualquer cidadão que cumpra as regras exigidas por lei tem direito. Mas daí dizer que é uma coisa boa é diferente. Eu tenho minha opinião própria, mas eu quero ouvir a sua. Você acha que 16 candidatos a prefeito e que 500 e 600 candidatos a vereadores é bom? Tem pessoas que acham que é ótimo porque vai ter opção à vontade. E tem outros que acreditam que é péssimo porque será difícil obter informação sobre essa turma toda. Além do que, os eleitos serão eleitos com um número de votos bem menor e isso, de certa forma, o eleito pode entrar com poucos votos e quem votou ao contrário já olha o eleito, se o candidato dele não entrou, ele já olha o eleito com um olhar diferente. Eu não sei, o que você acha disso? Você acha que é bom porque você vai ter mais opção ou você acha que é ruim, que é opção demais e o candidato não vai ter muita representatividade? Não, eu acho que é ruim. É ruim porque é opção demais. Vamos no nem tanto, nem tão pouco, né? Quando você também só tem, por exemplo, 2 candidatos, ou é um ou é outro, mas eu acho que 16 já se torna uma coisa muito... eu vinha, como te falei, eu vinha acompanhando as entrevistas, algumas entrevistas no seu programa, e você começa a ficar com dúvidas. Poxa, porque o que acontece? Nenhum vai ser perfeito, nenhum vai ser o 100% que vai fazer acontecer, isso a gente sabe que é humanamente impossível. Mas aí começa não, porque a minha plataforma é essa. Aí o outro vem, não, mas a minha plataforma é aquela. Aí você pega um pouco dessa, um pouco daquela, e aí você acaba ficando confuso, você não sabe para onde você se direciona. É muita opção, é demais. Eu tenho uma opinião, inclusive eu escrevo uma coluna no Jornal de Conselheiro e a minha coluna dessa semana só fala sobre essa questão dos 16 candidatos. Eu considero, eu respeito o direito de todos esses 16, mas não considero que isso seja saudável para o município. Primeiro, tudo que você está falando vai dificultar demais o eleitor a fazer uma seleção razoável. Tá? Ele vai ter que buscar, para ele, digamos, votar com a consciência mesmo, ainda mais se ele não é do meio. Eu, como sou do meio, eu conheço, eu vou ser sincero, eu já tenho minhas opções. Eu já reduzi o número de possíveis para 3 pessoas só. Mas é porque eu conheço. Eu conheço. Então é possível fazer isso, mas a maioria não é. Então vai ser muito difícil. E o pior, o eleito provavelmente pode ser que seja eleito com uma quantidade de votos menor ainda do que o atual prefeito foi eleito, que já foi pouco menos de 30 mil votos. Existe uma estimativa que pode ser eleito entre 15 e 20 mil votos. Ou seja, de certa forma já começa perdendo o jogo de 2-0, porque o restante não é que vai ser contra de imediato, mas a primeira bobagem que o prefeito com pouco voto fizer, está vendo? Por isso que eu não votei nele. Então, penso que foi um exagero, mas se é a opção que nós teremos nas urnas, vamos ter que lidar com isso. Vamos ter que escolher um entre 16 e um entre 500 a 600 candidatos, que a gente só vai saber depois que o Resiste estiver formalizado, que a gente vai ter essa informação exata do TSE, né? Até porque até lá
até o dia 26. Tem muita gente que passou pela convenção, mas pode desistir ainda, pode não ter a documentação adequada, pode ser barrado pela justiça, enfim. Mas eu concordo com você, vai ser muito mais difícil para o eleitor, né? Mas é o que nós temos, é o prato que está oferecido, né? Agora, você, Gilda, eu já falei que você é uma pessoa bem engajada nas coisas do município. Você participa de campanha para ajudar uma entidade aqui, para plantar árvore ali. Você é uma pessoa engajada, como a maioria do brasileiro deveria ser. E isso é uma das razões que você está aqui também. E eu sei que você, mesmo nesse tempo de pandemia, você conversa com muita gente. Como é que você está sentindo o clima em relação a essas eleições? Você está vendo interesse, você está achando que tem muita gente interessada, ou tem muita gente que está totalmente desinteressada? Você já disse que pretende exercer seu voto em 15 de novembro. Mas no seu meio, na sua relação, como é que você está sentindo esse interesse? Será que as pessoas... Porque nós estamos passando por um fenômeno que já vem há várias eleições, aumentando o número de votos de quem não vai à urna, ou que vota em branco, que vota ou anula o voto. Está aumentando principalmente o número de eleitores daqueles que não vão à urna, né? Nas últimas eleições nós tivemos 1/3 dos votos, ou seja, praticamente cerca de 50% a mais do que teve o primeiro colocado, que não exerceram a opção do voto válido. Como é que você está sentindo no meio das pessoas que seriam no dia a dia o interesse sobre as eleições? Olha, Modesto, devido aos anos passados, né, eu digo assim, não só em Friburgo, como eu tenho contato com outros estados e tudo, as pessoas dizem, eu não vou votar, eu vou anular. Devido à falta de crença, né, eu acho que ter tido esse número tão grande de candidatos, isso atrapalha, né? E as pessoas, não, eu não vou votar que eu tenho medo de me contaminar. Então, acho que esses 3 fatores estão ajudando que as pessoas não está muito aquela coisa, não, eu tenho meu candidato, eu vou votar, eu vou lá. Não, eu não vejo isso. Eu vejo que as pessoas não estão naquele entusiasmo. Eu lembro quando eu era pequena, nossa, vai ter votação. Até a gente mesmo, quando criança, todo mundo queria ir com pai e mãe junto para ver votar, para ver como é que era. A gente torcia junto com os pais pelo candidato. E você hoje não vê essa coisa. Eu acho que está bem apagada. Eu sou a favor de que o cidadão ele tem por dever, tá? É uma coisa assim, não, eu vou lá, vou votar, porque na hora que eu precisar, que eu ver que a coisa está errada, eu tenho como cobrar, poxa, eu votei. Não é aquele voto comprado que o candidato por trás, não, você vota em mim que eu te dou isso, não, vota em mim que eu te dou um emprego, te dou um gás. Acho que não é por aí, ele vai te dar isso na hora. Mas e depois? São 4 anos. Não é ali naquele momento. Você está votando para 4 anos, para melhorar o lugar que você mora, que está criando seus filhos, que é o seu dia a dia, o seu trabalho. Então, por que não votar? Claro que você tem que ter as devidas precauções, você vai de máscara, você vai usar o álcool em gel, todo mundo sabe do distanciamento, mas vá votar sim. E por que não? É direito, é um dever. Vamos votar sim. Eu tenho aqui, eu vou falar sobre a respeito, que eu já falei até em vários programas. É uma pergunta recorrente que eu fiz aos candidatos. Eu entendo até o desinteresse de muita gente, entendo entre aspas, porque eu sempre falo, eu votei a primeira vez em 1970, quando eu fiz 18 anos, o primeiro documento que eu fiz foi o título eleitoral. Não foi alistamento militar, não foi a carteira de identidade, foi o título eleitoral, não foi carteira de habilitação, porque eu queria votar. É engraçado que você está falando que as crianças gostavam com os pais. Pois eu lembro, nos anos 60, tinha pessoas que guardavam a roupa especial para o dia. Eu botava uma roupa especial, né? Era como se fosse uma festa cívica, né? Uhum. Eu entendo hoje que muita gente não queira votar, mas nós temos vários tipos de... A gente tem que acabar com um pouquinho uma certa hipocrisia em relação ao não voto. Para começar, a pandemia assusta?
Assusta, sim, o pessoal do grupo de risco. Mas o restante, o cara fala que não vai votar, mas está enfiado dentro de um bar tomando uma cerveja. Não vai votar, mas está lá na praia. Essa final de semana mesmo nós vimos o friburguense, principalmente os jovens, na Monte Livro, na Dante Lagineste. Então tem muita gente que vai usar a pandemia como desculpa, quando ele já mesmo sem pandemia, não iria votar. Então a pandemia pode impedir pessoas da área de risco. O restante não, porque as pessoas... Eu mesmo sou da área de risco, eu tenho 69 anos, mas eu vou na rua, eu trabalho, pelo menos um dia da semana eu trabalho a parte da tarde, vou na rua, faço compra, a pessoa vai no supermercado. Então a pandemia vai atrapalhar aqueles que já não tinham mais obrigação praticamente de votar. Tá. E uma coisa que eu observo também é que nós estamos passando por um momento social de um egoísmo muito grande. As pessoas estão olhando muito o seu umbigo, né? Então, não estou interessado no... Na hora de reclamar, reclama, né? Mas na hora de cumprir sua obrigação... É o caso do condomínio, né? O camarada não vai no dia da assembleia, mas depois reclama que uma coisa não está do jeito dele. A gente está vivendo um momento muito egoísta na sociedade. E não vai consertar. Eu entendo, e também entendo os indignados, eu reconheço. A gente vive num país que a gente está cansado de ver péssimas administrações, roubos mesmo, né? Está aí, né? A Lava Jato, a gente vê no próprio estado do Rio de Janeiro, nós estamos com o governador em vista de ser empinchado, né? Eu entendo que existe a indignação, mas não votar não vai resolver para o indignado, né? É uma grande bobagem. É aquela coisa, eu acho que às vezes a gente vota errado, mas a gente tenta, e é esse tentar que a gente não tem que perder, a gente tem que continuar, que seja uma, duas vezes a gente votou errado, mas a gente tentou, e a gente tem esse direito, e eu acho que a gente tem o dever, porque se a gente não tentar mudar, como é que a gente quer uma situação diferente? Como é que a gente quer dizer que, poxa, pelo menos eu tentei, eu achei que o meu candidato fosse, né, mas, poxa, ele vacilou, não era aquilo que eu pensava, mas tudo bem, 4 anos na frente, a gente vai tentar de novo. Eu lembro que uma vez, num programa seu, você estava comentando que existem aqueles candidatos, os velhos candidatos e os novos. Não quer dizer que todos os velhos sejam perfeitos, mas nem todos os velhos também são imperfeitos. Da mesma forma, tem os novos. Mas se a gente não tentar, pelo menos mudar, a gente não vai saber. Vai ficar com aqueles mesmos de sempre? Ou você não vai dar uma oportunidade para um que está chegando? Ou então você vai ver que aquele que está chegando, não, poxa, mas a plataforma dele ainda não é, eu fico com aquele que estava, se caso ele for ou não for, mas tem que fazer. Eu acho que você tem que ir e tentar. Você tem que dar o seu voto. Porque se você não faz, você está acomodado. Ai, está horrível, mas você não sai do lugar. Você não tenta não mudar. Nós temos uma data emblemática todo ano, né? O Ano Novo, né? As pessoas falam, olha, chega dia 31 de dezembro, na virada de ano, esse ano vai ser diferente. Aí, chega no meio do ano, está tudo acontecendo do mesmo jeito. É diferente, não vai ser diferente por uma questão simples. Porque ele quer que as coisas mudem, mas ele não muda o comportamento. Então, como é que você vai querer ser uma coisa diferente se você não muda o seu comportamento? As coisas não acontecem por acaso. Existe uma questão de ação e consequência. E o voto é a mesma coisa. Se você não vota, pode ter certeza que você não vai mudar mesmo, vai continuar do mesmo jeito. Mas se você votar, pelo menos você fez uma ação. Pode ser que você tenha uma consequência boa, não é? Agora vamos falar da relação ao candidato, né? Nós sabemos que nós tínhamos a pandemia esse ano e a gente não sabe como é que vai ser o comportamento dos candidatos nas ruas, né? Evidentemente que, de certa forma, eles vão tentar fazer algum tipo de propaganda na rua, até porque as pessoas estão transitando nas ruas, né? Então, não pode se impedir o candidato de andar nas ruas, né? Mas eu pergunto a você, como é que está seu nível de tolerância em relação à abordagem nas ruas?
Você é daquelas que aceitam abordagem naturalmente? Ou você, quando está transando, você não gosta de ser incomodado? Tipo, dá papelzinho, o candidato mesmo vir falar com você? Qual é o nível de tolerância que você entende que é aceitável nas ruas? Eu acho que o candidato vir se apresentar, né? Bom dia, boa tarde, posso um minuto da sua atenção? Acho que isso aí não causa mal-estar em ninguém. Eu acho que você pode dispensar 1 minuto, 2 minutos, até se o papo ficar interessante, até um pouco mais. Agora, eu acho que nem todo mundo vai estar predisposto a isso, né? Vai ser uma campanha bem complicada. Acho que os candidatos vão quebrar bastante a cabeça, porque você distribui papel, a maioria vai ter medo de aceitar. Da onde veio o papel? Será que ele foi devidamente higienizado? Não sei. Vai passar para todo mundo assim? Eu não sei, eu acho que posso até estar falando besteira, mas eu acho que se o candidato for normalmente, como todo mundo está andando normalmente em Friburgo, eu acho que, de repente, ele vai ter um aproveitamento melhor. Rede social, nossa, essa é indispensável hoje, né? Você está falando uma coisa aí que eu concordo com você. Eu fico me perguntando se eu estiver na rua, né? A gente está vendo que caiu muito aquela famosa distribuição de propaganda nas ruas, né? Mas tem uma coisa, né? Você não aceita o papel do camarada na rua. Mas você entra no supermercado, você aceita o dinheiro que te dão, né? Com certeza. E aí? Põe por terra essa tese. Mas eu reconheço que esses dias, eu estava passando ali pela Rua Portugal, aí recebi um papel de uma rede de lanchonete. A pessoa pegou e enfiei no bolso. Tá? Cheguei em casa, tirei e botei, como eu faço com tudo quanto é papel que eu recebo. Botei num cantinho lá, vai ficar uns 2 dias aí quieto. Mas eu apanhei, né? Mas eu concordo que muita gente vai ficar com medo. Só que esse pessoal que fica com medo, eu quero saber o que eles fazem na hora que eles entram no supermercado e pagam em dinheiro e recebem um troco, né? E dinheiro não é diferente. Por exemplo, você vai numa farmácia, compra um remédio, está na caixinha, você chega em casa, você higieniza a caixinha. Mas duvido que alguém está pegando dinheiro, está lavando dinheiro, né? Não está, né? Então é complicado, mas eu reconheço que não vai ser muito fácil para eles. Será que seria válido o candidato, porque eu já vi em algumas outras eleições, eles colocando tipo uma tenda, né? Uma mesa com guarda-sol e tudo na rua. Será que seria válido eles se apresentarem com aquele face shield? Com álcool em gel, com todo o equipamento e tudo, será que isso seria mais válido? A pessoa se a legislação eleitoral permite. Mais à vontade, o eleitor se sentiria mais seguro de se chegar ali e ver que tem alguma coisa ali de proteção, de repente... Você está dando uma ideia aos candidatos, até porque esse tipo de propaganda a lei permite. Desde que você não atrapalhe o trânsito, é permitido que durante o dia, né, até você coloque uma mesa, né, uma mesa dessa comum aí, de bar, né, de praxe, uma cadeira e receba eleitores e distribua material. Isso a lei permite. Talvez você tenha dado uma boa dica para eles. Bota um álcool gel, como o papel está num pacote, né? Exatamente. Você não vai achar que o vírus está lá enfiado lá no meio, que não vai, né? Está guardado. Não vai. Mas você acabou dando uma ideia. Ou seja, vamos ver como é que vai ser a criatividade para eles fazerem a campanha na rua. Não acredito que eles vão fazer, né? Até porque, por enquanto, existe um decreto municipal proibindo a aglomeração. Então, aquelas famosas caminhadas que eles faziam, a menos que o prefeito modifique o decreto, elas não poderão, estão impedidas, né? E eu nem sei se a população aceitaria, né? Aquele monte de gente atrás do candidato. Se eu visse uma aglomeração dessa, eu ia atravessar a rua. Não sei também se seria válido ele num caminhão
né? Mas não pode parar. Se parar, você sabe que o povo pode juntar, junta. Mas ele, como foi no Dia das Mães, se não me falha a memória, eu acho que foi a Campesina que fez isso. Ela rodou a cidade tocando em homenagem às mães. E foi uma coisa linda, porque eles não pararam, não teve aglomeração nenhuma. Quem estava nos prédios teve a oportunidade também de presenciar e eles fizeram a parte deles. Mas pode estar certo que eles vão fazer isso, que isso é permitido. Isso é permitido, né? Isso aí eles vão ter que ser criativos, né? Inclusive teve também uma empresa que fornece sinal de internet que também fez isso. Tinha uma pianista em cima de um caminhão dessa empresa. Foi. Tá? E ela também fez um sucesso danado, foi uma coisa bonita, né? Foi naquele período mais intenso que as pessoas estavam em casa mesmo, né? Mas é criatividade, você já deu 2 ideias aí. Você está se mostrando uma marqueteira gratuita para esses candidatos. Marcolino, está na hora do intervalo? Hã? Então vamos para um rápido intervalo, na volta continuaremos essa conversa com a eleitora Gilda, que além digamos, da opinião dela sobre o voto, ela está dando dicas de campanha para os candidatos. O programa está sendo muito útil aos candidatos, hein? Olha, ela falou que está desempregada, de repente, quem sabe se ela aceita ser contratada por um de vocês, candidatos. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com antirreflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho. Depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Estamos retornando, conversando hoje com a eleitora Gilda. Como eu disse, ela está falando da impressão dela como eleitora, de comportamento em relação à eleição, e já deu 2 boas dicas aos candidatos. Agora, vamos lá, Gilda, você já começou até a falar sobre esse assunto, mas vamos explorá-lo mais um pouco. Não só por causa da pandemia, né, mas também por conta do comportamento dos candidatos nas últimas eleições, em 2018, eu ouvi dos pré-candidatos que passaram pelo programa, né, foram 11, e também dos 2 apresentadores que eu conversei nos 2 últimos programas, que as redes sociais deverão dominar de forma total a propaganda eleitoral nessa eleição. Você pensa do mesmo jeito? Você está disposta a ver as suas redes sociais invadidas por mensagens de candidato? Caso esteja disposta, você terá a preocupação em verificar a veracidade das informações, ou a fonte de que foi enviada, ou seja, você acredita que as redes sociais vai dominar, você vai usá-las mesmo, tipo o seguinte, porque eles conseguem o número, né? Consegue, inclusive eu já tive no meu celular
já propagandas, mas não aqui de Friburgo, de outros lugares, outras cidades do Rio, mas já tive. Mas aí nego atira mal também, né? Porque atirar para uma pessoa que sabe que será que ele acha que você vai botar lá? Mas você acha, primeiro, você acredita que as redes sociais serão realmente, vai ser o universo da campanha? Eu acredito que sim, devido a esse tempo totalmente diferente, né? Eu acredito que vai ser bem concorridas, vão ser bem concorridas a campanha pela rede social. Tanto no WhatsApp, como no Face, Instagram e os vídeos no YouTube, tudo, Twitter, tudo, e mais alguns que eu não tem até coisa nova que eu nem conheço, mas eu acredito que sim. E é válido, né? É válido porque aquela pessoa que tem aquele certo receio de estar na rua, de sair tudo, ela está em casa, no conforto de casa. Às vezes pode ser até desagradável, mas como nada é perfeito, então eu acho válido, porque o que acontece ali? A vantagem que o eleitor vai ter, mesmo que ele se incomode, é que ele vai, se ele quiser, ele recebe, e se ele não quiser, ele descarta. Se tá no YouTube, tem um vídeo no YouTube, o candidato pode mandar a mensagem convidando para o eleitor assistir. Mas se ele não quiser, ninguém vai saber que ele não estava ali. Ele assiste se lhe convier. Você está disposta, então, você acredita que você será um dos meios principais que você vai usar para tentar buscar esses dois candidatos seus? Eu acredito que sim. E, inclusive, é uma coisa nova para mim, pelo seguinte, eu estou fazendo até faculdade agora, e é EAD. Não devido à pandemia, porque foi uma opção, né? Porque eu estava trabalhando, tem filhos, essa coisa toda, e o EAD, ele te dá mais uma flexibilidade. Mas é bom você falar o que é EAD, que talvez muita gente não sabe. É o ensino à distância. Eu faço a faculdade, eu assisto as aulas em casa. Quando eu não posso assistir no horário marcado pelo professor, as aulas ficam sempre gravadas e eu assisto depois, no final de semana, de madrugada, seja lá como for. Mas você está disposta a aceitar, então, na tua máquina, no teu celular, essas propagandas? Sim. Está disposta. Ou seja, então, para você, tem que lembrar uma coisa, né? Nas eleições de 18, nós tivemos já uma forte influência da... Vamos falar, eu sei que o Bolsonaro, ele já vinha fazendo a campanha dele desde 2014. Mas o Bolsonaro ganhou, foi para o segundo turno, saiu de um quarto de hospital para o quarto da casa dele e ganhou o segundo turno com um celular na mão, né? É verdade. Tá bom, é um fenômeno. O Bolsonaro foi um fenômeno que a gente não pode botá-lo como um exemplo de que vai acontecer de novo. Mas mostrou a eficiência da ferramenta, né? Exatamente. É isso que eu estou falando para você. É uma coisa nova. Eu, no início, até eu falei, nossa, eu não vou dar conta. Como é que é essa coisa de pelo celular, pelo computador? Mas você acaba que, nossa, é uma praticidade muito grande. Quando você começa a dominar, né? Porque ali você, às vezes, leva uns trancos. Mas fica uma coisa muito interessante até. Vamos agora falar de atitude que você não aceitará de forma nenhuma. Imagina, você recebeu uma propaganda, uma sugestão, por exemplo, você está dando um bom exemplo, que eu acho esse ótimo, é o uso do YouTube, né? Porque o YouTube você faz um preâmbulo, deixa um link e a pessoa entra se quiser, né? O WhatsApp, já o Instagram, esse já é mais direto, né? O WhatsApp vem o vídeo para você. Eu tenho muito hábito de, quando mando um vídeo para alguém, eu faço uma explicaçãozinha curtinha sobre o que é, para a pessoa saber se está interessada em abrir ou não, né? Mas que tipo de propaganda que você não aceitará de jeito nenhum e que será motivo de repente você descartar até o candidato? Telefone, diretamente ligação.
Eu tive, no meu aniversário, eu sempre recebi de alguns candidatos, ou alguns políticos, né? Feliz aniversário, tá? Tudo bem. Ah, poxa, legal, né? Até você, meu aniversário, né? Mas esse ano eu comecei a receber ligação. E assim, tarde da noite, Gilda, aqui é do gabinete, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Parabéns pelo seu aniversário. Eu sei que eu não consegui ligar para você. Poxa, às vezes eu estava no mercado pagando, né? Às vezes é uma hora imprópria, você está fazendo, dona de casa, fazendo almoço, fazendo janta, vendo filho, ou você está trabalhando e tudo. Isso aí realmente eu acho que na minha opinião, não é válido. Mas nós temos uma vantagem também hoje, né? Se o cara ligar para você uma vez, você vai lá e taca bloque nele, né? Mas agora, digamos, isso aí você já falou o modo, né? Eu também já fui assediado por pessoas. Eu tenho uma dificuldade por causa do meu trabalho, né? Tem telefone, eu tenho muita gente cadastrada. A maior parte das pessoas que eu lido está cadastrada. Eu uso todo o espaço possível. Então, quando aparece, eu já sei quem está ligando. Mas tem aqueles que, de repente, hoje mesmo me ligam uma pessoa que eu tinha interesse em falar com ela. Ela ligou do telefone, o telefone dessa pessoa estava sem bateria, ela ligou do celular da mãe dele. Eu falei, esse número eu não conheço. Mas como Aí como eu recebo muito... Então, eu me aposentei há pouco tempo, né? Olha que apareceu de banco interessado em me oferecer coisa, eu saí bloqueando um monte de gente. Mas eu estou falando daquela que, por exemplo, o camarada veio, te indicou um link no YouTube, você foi lá. O que você não aceita que o candidato fale para você e que você... Mas antes disso, vamos falar da internet de uma outra questão, da fonte. Você é daquelas que procura identificar a fonte para saber se aquilo é verdadeiro ou não? Você se preocupa porque eu conheço, eu mesmo sou o rei de pegar fake news, né? E as pessoas perguntam, como é que você pega tanto fake news? Eu falo, é muito simples. É porque eu trabalho em jornalismo. E jornalismo tem obrigação de desconfiar sempre da notícia, se ele não viu o fato. Então ele tem que pesquisar a fonte que passou aquilo. Então eu desconfio de toda a mensagem que eu recebo, que está falando de alguma coisa, eu desconfio e vou verificar. Você procede desse mesmo jeito, porque você vai receber um monte de propaganda. Como é que você vai... Você se preocupa com essa coisa? Você não, deixa eu ver o que é. E você é crente naquilo que fala com você? Nem tudo, nem tudo. Mesmo porque já aconteceu comigo, de eu passar informações para frente, né, compartilhar, e depois chegarem para mim, poxa, aquilo ali é fake, aquilo ali é montado, aquilo ali... Então, já, vamos dizer, depois de tudo, das várias que aconteceram comigo, eu vou numa fonte, geralmente eu vou numa fonte de uma pessoa conhecida. Falo, olha, chegou isso aqui que você já recebeu, está sabendo do assunto? E não, pode descartar que isso aí... Então eu aviso, olha, gente, eu faço questão de avisar, isso aqui... Não é legal, isso aqui é vírus, é fake, é não sei o quê. Não passa para frente que isso aí estão se aproveitando. Ou se a pessoa me diz, não, isso aí é verdade, isso é um fato comprovado e tudo, então isso aí eu passo. Bem, a gente tem que sempre alertar, eu não sei como a Justiça Eleitoral vai se comportar, mas a legislação eleitoral para essas eleições prevê um rigor muito grande com relação ao uso da internet. Se a Justiça Eleitoral conseguir aplicar a lei conforme está previsto, eu aconselho a qualquer um que está me assistindo a ter muito cuidado, e não é só em produzir, porque você sabe que hoje nós já temos programas que eu estou falando, me botam uma palavra que eu não estou dizendo. E parece que eu estou falando. Então, até isso vocês têm que ter cuidado, porque hoje existe meios do jeito que eu estou falando, o que eu estou falando, as pessoas mudam. E fica parecendo que você está falando. Então, tem que ter muito cuidado.
Se você tem que ter cuidado em não produzir, que isso você corre risco de ser descoberto, se ferrar, mas também você não pode repassar. É tipo quem repassa, né, digamos, pornografia infantil. Exato. É Né? crime. Não importa se você não produziu. Ah, eu passei, achei engraçado. Não passa para frente, não. Se você não tiver certeza que a notícia é verdadeira, não entre na do candidato. Não passa para frente. Se eu receber uma notícia vindo de um candidato, que eu notar que a fonte é do candidato, pode estar certeza que eu denuncio. Que eu acho isso desonestidade, né? Mas voltando então ao fato, você abriu lá o link, aí você resolveu ver o candidato falando, ouvir o candidato. O que você não quer de jeito nenhum ouvir, que será motivo, se o candidato falar isso, você vai deletá-lo na hora, vai tirar do seu... Nesse eu não voto de jeito nenhum. Ah, eu acho que não tem coisa pior do que você ouvir um candidato falando do atual, que ele, da vaga, que está ocupando a vaga que ele quer, que ele está concorrendo. Ah, porque o que estava não fez, não aconteceu. Ai, por mais que você saiba, você pode saber de coisas que não deram certo, que a pessoa não fez, que deveria ter feito e não fez. Mas, poxa, fala de você. O que você pretende? Por que você quer ocupar aquele cargo? O que você quer fazer para melhorar a cidade? O que você quer fazer em prol da população? Mas não vai contra do passado, porque não interessa. Passado já passou, está passando, sabe? Eu acho que tem que ser você. Olha, eu estou aqui porque a minha intenção é essa. Eu quero mudar, eu quero favorecer, eu quero crescer a cidade. Não, tá vendo? Quem estava no passado não fez, quem estava no passado não aconteceu. Não, isso aí, para mim, eu acho que hoje em dia a maioria dos eleitores também são assim. Não interessa o passado. Eu quero saber quem é você e o que você pretende. Por que você quer estar ali? O que você vai fazer? Não só para população, mas para a cidade em si. Qual é a sua plataforma? A sua intenção? Acho que é por aí. Você está certa. Eu sempre falo, dos 11 pré-candidatos que eu entrevistei, 9 passaram pela convenção. Um eu descartei da minha lista de possíveis candidatos que eu poderia votar por causa desse comportamento. Infelizmente, essa semana mesmo, aconteceu um fato, tem uma pessoa amiga que é candidata a vereador, e através de um outro amigo me mandou um vídeo dele falando. E eu devolvi e falei para esse amigo, fala com ele para não se comportar assim não. O eleitor está interessado em saber o que a pessoa vai fazer. Alguém precisa falar das mazelas da nossa cidade? Nós já sabemos. Ninguém precisa. E de certa forma, é uma burrice até do candidato, que ele perde um tempo que ele poderia usar para mostrar o que ele vai fazer, para falar de uma coisa que todo mundo já sabe. E você vê que eu acredito muito que hoje em dia o eleitor, ele não é mais como algum tempo atrás. O eleitor, ele realmente tem o interesse de saber por que você está querendo concorrer àquela cadeira. O que você está fazendo ali? O que você planeja com isso? Tá? A gente sabe que é humanamente impossível você conseguir consertar uma cidade inteira em 4 anos, sabe? Mas eu acho que se você tiver um começo, você demonstrar que você tem aquela vontade de, poxa, vamos, meu povo, vamos junto, por onde a gente pode começar, sabe? Um detalhe aqui, um detalhe ali. Por isso você já está mostrando por que você quis aquele lugar, por que você quis chamar o povo. Hoje em dia, se eleito for, eu prometo. Eu acredito que hoje em dia não compensa, nem a população não cai mais nessa. Você acredita que a população realmente não aceite mais candidato que promete? Quer ver uma coisa que eu tenho certeza que vai aparecer candidato prometendo? E se te prometer, não entre?
é o pior que... Primeiro, não acredite em candidato a vereador que prometa que vai fazer algum tipo de obra, porque ele não vai fazer, ele não tem poder para isso. A gente sempre fala, candidato a vereador, eu até acredito que a Constituição brasileira, de certa forma, cerceou muito o trabalho do vereador. Hoje, se os 21 vereadores friburguenses resolveram construir uma escola num bairro, eles não podem. Eles não têm esse direito. Então, você não acredite em candidatos a vereador que vai prometer que vai arranjar escola para o seu bairro, vai arranjar médico, vai arranjar alguma coisa. De duas coisas. Ou ele não sabe o que está concorrendo, não teve o trabalho, não se deu o trabalho de ler quais são as funções do vereador, ou é um grande mentiroso. Então, não vote nele, porque uma pessoa que se propõe a ser vereador e não procura saber quais são as obrigações de um vereador, não merece o voto. E se sabe e promete, não passa de um mentiroso. Então, não acredite, né? E prefeito também tem que ter cuidado. Eu vi na eleição passada prefeito prometendo coisas, candidatos a prefeito aí prometendo coisas que a gente sabia que não ia fazer. São coisas que dependem do governo federal, dependem do governo do estado. Tem que saber do limite dos poderes de um prefeito. Então, não entre, não caia nessas furadas. Hoje eu reconheço que é mais difícil enganar, porque hoje dificilmente a pessoa não tem um celular, não tem um Google à disposição. Mas não cai, tem gente que ainda cai, né? Eu mesmo sei de uma pessoa que falou que botou em determinado candidato que prometeu uma coisa que na época eu falei com ele, não vai acontecer se ganhar. E não aconteceu. Aí ele veio falar comigo, puxa vida, mulher, você falou comigo e eu caí na conversa dele. Eu falei, caiu porque quis. Porque a pessoa promete uma coisa que você sabe que não vai, não depende só dele. Então tem que ser isso sim, você está certo. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Porque tem candidato que às vezes que é pior, ele acredita que ele vai conseguir. Eu mesmo conversei com um vereador, que é uma pessoa do bem, eu sei, foi modesto. Eu não sabia que o poder do vereador era tão limitado. Ele falou para mim isso, eu não sabia que o poder... Eu, uma pessoa séria, está lá na Câmara, é atual vereador, ele falou para mim que não sabia, que imaginou que ia ter um pouco mais de facilidade. Não tem. Eu tinha até uma vez, eu tinha comentado que o que faltava, inclusive para mim, alguns esclarecimentos. Eu acho que seria válido, inclusive com você, porque você é uma pessoa experiente, que você sabe da política, entende e tem uma maneira bem simples de explicar para a população um programa aprendendo política, porque às vezes as pessoas falam, porque eu entendo. Não entende. Você acha que o cargo tal é para determinada coisa e não é. Você vai atrás de um político que te promete que vai fazer acontecer e não faz justamente porque não é da alçada dele fazer isso. Então, acho que também as pessoas deveriam se informar mais sobre o que é política, as leis, o que cabe aos cargos. É como uma empresa. Você, às vezes, quer um cargo achando que você vai fazer acontecer e não vai, porque aquilo ali não é da sua responsabilidade, não é da sua alçada. Então, para conhecimento, eu acho que as pessoas deviam também se informar mais do que é o cargo, o que pode, o que não pode, até onde pode ir. Se você estiver interessado, apesar que eu considero a nossa lei orgânica do município, e eu falei até para o relator dela, que é uma pessoa que tem um interesse, eu sei que ele é muito interessado, mas nós temos uma lei orgânica muito prolixa, né? Difícil, são quase 800 artigos. Mas se quiser saber quais são as funções do vereador e do prefeito, é só entrar na lei orgânica do município, que é muito fácil de encontrar. Basta acessar o site da Câmara Municipal de Nova Friburgo, você encontra lá. Tá, então você procura, não precisa ler os quase 800 artigos, que realmente foi um exagero aquilo. Mas procure saber, aí você vai ter razão. Agora vamos lá, você eu sei, eu sou muito assediado, e esse ano estou sendo mais ainda, até porque as pessoas estão com maior dificuldade, eu sou muito assediado por pessoas para saberem minha opinião em relação ao voto. Modesto, eu estava até contando antes, né, para você, para um grupo de pessoas que estava aqui, eu estava conversando,
que aconteceu comigo ontem. Uma pessoa que eu nem conhecia, mas me conhece, me encontrou comigo na empresa e falou: Modesto, você tem que dizer quem são esses 3 nomes que você falou que você votaria, tá, entre eles. E aqueles que você disse que não votaria de jeito nenhum. Então, eu sou muito assediado para esse tipo de informação. Eu não peço voto a ninguém. Não peço voto. Tá? Mas muitas pessoas vêm me perguntar o que eu acho dos candidatos. Então, eu não falo, vote em fulano, vote em Beltrano. A pessoa me pergunta, eu falo, pergunta qual, o que você quer saber? Candidato tal, o que você acha dele? Eu acho uma boa opção. Candidato tal, eu prefiro não falar a respeito. Essa semana passada mesmo, uma pessoa, Modesto, se você falou que não prefere falar a respeito, você deve achar ele uma droga. Eu falei, não, você que está dizendo. Eu prefiro não dar opinião. Mas você não conhece ele? Conheço. Ele falou, se você não quer dar opinião, você não quer falar mal, né? Você, de certa forma, você também no seu meio, que eu estou falando, você é uma pessoa muito engajada, muito participativa, existe essa preocupação das pessoas conversarem com você sobre em quem você vai votar, pedir a sua opinião? Como é que você se comporta nessa hora? Nessa época, sempre entre os amigos, onde a gente vai, sempre acaba acontecendo o assunto de política, né? E sempre surge, mas você já tem candidato, como é que faz? Falei, olha, por enquanto, eu não tenho o escolhido ainda não. Dúvida? Tenho. Uns 2 ou 3, tenho dúvidas. Agora, escolhido realmente, ainda não. Vamos ver daqui até novembro como o decorrer da campanha, de como vão ser a campanha de cada um, para a gente ver que caminho que a gente vai seguir. Mas você, depois que você escolheu o nome, se você pede, puxa vida, eu quero essa pessoa eleita, você pede a pessoas que você conhece de voto? Pedir, eu acho que é meio assim, é meio complicado, porque a não ser que a pessoa, como você estava falando, pedir uma opinião. Se a pessoa, não, mas e aí, a sua opinião? Fala, olha, a minha opinião com determinada pessoa é essa. Por quê? Porque me agradou a plataforma, a maneira que fez a campanha, o que pretende. Isso aí a gente senta e acaba conversando. Mas não é aquela questão, olha, vota no meu candidato. Eu acho que hoje em dia também não tem muito... Não é muito válido também por aí, não. Acho que cada um está vendo do seu jeito, está vendo como as coisas estão caminhando e tira suas próprias conclusões. Mas e aquele que você sabe que você chegou à conclusão que o cara, primeiro, não está com o jeito que vai fazer, você sabe que ele é um pilantra, você daquelas que, não vota nesse não, que isso aí é uma porcaria, você já fez isso, faz? Às vezes é um pouco inevitável, né? A depender, às vezes você... esse aí não vale a pena. Mas, das duas, uma. Ou a pessoa está deixando se influenciar, ou você acha que ela vai estar levando alguma coisa se estiver votando, né? Porque não é possível. Às vezes, pode acontecer que tenha um candidato que seja assim. Bem, é o que eu falei, eu não peço voto a ninguém. Se me pedir a opinião, eu faço assim. Fala, me pergunta sobre o candidato tal, que eu vou te dizer o que eu acho. Tem, por exemplo, para vereador, tem muita gente que eu não vou falar nada, que eu não conheço. Não tem como eu conhecer 600. Agora, os atuais vereadores, ex-vereadores, isso aí eu posso falar. Tá? Então, isso eu falo. Se me pedir opinião, eu dou. Mas eu não peço. E também não tem dificuldade nenhuma para assim, não, nesse aí... Então, você que sabe, mas eu não vou falar nada, não. A pessoa já sabe que eu estou dizendo. Exatamente. Que ele é porcaria, né? Estamos chegando já aí nos últimos 4 minutos. A última pergunta, mas não menos importante, eu gostaria que você citasse pelo menos 3 ações que você gostaria que o próximo prefeito realizasse, seja em obras, serviço, comportamental, mas não vale dizer, não, eu gostaria que ele investisse em saúde, porque certamente qualquer pesquisa vai dizer que a área mais vulnerável, que as pessoas se sentem mais vulneráveis é a saúde. Isso já não é dessa eleição, já é de várias eleições. Depois aparecem
segurança, trânsito, educação. Mas eu estou falando ação mesmo. Eu gostaria que o prefeito construísse isso, viável também, que eu estou falando. Não adianta você pedir citar uma coisa que o prefeito não tem poder para fazer. Gostaria que tivesse esse tipo de comportamento ou que ele realizasse aquele tipo de serviço. Você lembra de 3 coisas que você pode citar? Como dica, você já deu 2 dicas para candidatos aí. Olha, Modesto, eu fiz um trabalho na empresa que eu trabalhei há alguns anos. Fui presidente da CIPA. Eu tinha até pouco tempo também uma vontade de me candidatar a vereadora, porque eu também achava... Mas o que eu pude ver ali? Se você quiser realmente fazer alguma coisa, e é tão simples, sabe? Eu acho que é simples. Vamos começar a trabalhar com estagiários. Estamos com problema na saúde, vamos ver uma maneira de, não digo nem contratar, mas eles precisam de horas, como é que se diz? Horas para a faculdade, né? Vamos chamar uma turma, já no 5º, 6º período, vamos dar um plantão, vamos fazer uma clínica onde a gente possa fazer um revezamento, claro que com a supervisão de médicos, de coordenadores e tudo, mas vamos ver se a gente consegue desafogar um pouco na área da saúde, educação, vamos fazer projetos culturais, principalmente com as crianças. Tem lugar, a gente sabe que tem no Cordoeiro acontecendo um projeto lá muito interessante. Vamos começar a trabalhar com esses projetos. São pequenos, não envolve aquela quantia mirabolante. Estagiários, vamos trabalhar com as faculdades, sabe? Eu acho que quando você se predispõe a uma coisa dessa, eu acho que você vai ver, que a população vai ver que você está fazendo alguma coisa, que você tem interesse e que você não está só preocupado com de quanto você vai gastar. Eu mesmo estava conversando uma vez com um secretário de Cultura, com projetos de leitura para as crianças nas praças. Isso é coisa pequena e que pode ser feito. Eu acho que tem muita coisa, muito trabalho a ser feito e pequenos. Investir no turismo, por exemplo. A cidade é linda e tem uma recepção maravilhosa. Vocês têm lugares aqui divinos que todo mundo se encanta. Vamos investir no turismo, gente. Bem, nosso tempo acabou. Acabou. Chegou uma hora, então na hora de ir embora. Marconinho, mais uma vez, obrigado. Hoje tem cervejinha, não tem? Isso, hoje ele está feliz, hoje ele vai tomar a cervejinha dele. Gilda, eu quero te agradecer por você ter vindo. Eu não sei se você já tinha participado de algum tipo de programa assim, de entrevista. Não, ainda não. Pois você foi muito desenvolta. Foi muito bem. E deixou algumas dicas para os candidatos. Eles aqui aprendam, né? E realmente quem eles têm que aprender é com o eleitor mesmo, quem vai colocá-los lá. Quero te agradecer pelo carinho, por você ter vindo. Eu sabia que você faria uma boa entrevista e você realmente fez, tá bom? A telinha para uma rápida despedida sua. Obrigada pela oportunidade e, mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui a mensagem. No dia das eleições, vote. Vá na urna, coloca lá o seu papelzinho digital, se for, mas vote. Não joga fora, não anula, não bota em branco. Nós precisamos do nosso voto ali dentro. Bem, eu vou terminar com um pensamento. Quem disse esse pensamento, quem disse essa frase foi Otto von Bismarck. Otto von Bismarck foi um nobre, diplomata e político prussiano. Hoje é a atual região ali da Alemanha, né? E uma das principais personalidades internacionais de destaque no século XIX. Ou seja, estou falando de uma frase que foi proferida há 150 anos, pelo menos. Ele disse o seguinte: nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada, né? Nunca se mente tanto como antes das eleições. Então, muito cuidado vocês com as propagandas que vocês terão aí, porque esse grande personagem
do século XIX já disse isso. Nunca se mente antes, tanto como antes das eleições, durante uma guerra, porque você está mentindo para tentar enrolar o inimigo. E, claro, depois de uma caçada, de uma pescaria, né? É aquela turma que pesca um bagre e diz que pescou um mero desse tamanho, né? Então, fique atento. Cuidado com as mentiras que vocês verão. Desconfie, pesquisem, verifique se o que o candidato está dizendo é viável ou não, se ele está falando a verdade ou não. E assim decida seu voto. Nós vamos falar bastante sobre isso até as eleições. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.